eu sou a Michelle Estevão. Eu sou a Vanessa Mello. Eu sou a Poliana Oliveira. Eu sou a Alicinha Mello. E nós somos o Lá Vem Mimimi Podcast. Hoje nós estamos com o nosso primeiro convidado ou convidada, Alice! A Alice é sobrinha da Vanessa. Dá um oi pra galera, Alice. Oi. Ela veio justamente no vídeo de dicas, pra dar dicas pra vocês aí, que tem uma criança da idade dela ou que gosta de coisas... Né, Alice? Qual a sua idade? 8 anos. 8 anos a Alice tem. Então, se você conhece alguém aí de 8 anos, ou se você tem um filho, sobrinho, Exatamente. quer levar ele pra dar um rolê, né? A Alice vai trazer várias coisas pra gente, né, Alice? Vários conteúdos. E nós também vamos dar umas diquinhas, né, meninas? E meninas também estão pau. Então, vamos lá. Vamos começar com as dicas pela regra. Poli. Gente, eu começo. A regra é clara. A regra é clara, sempre a Poli começa. Vamos lá, Poli, Gente, hoje dicas. eu vou começar com uma dica. Tenho algumas pra dar, mas essa daqui é a que tomou meu mês de março, que fez eu ficar assim, anestesiada de tanta emoção, que é a série Daisy Jones and the Six, que é baseada no livro da Taylor Jenkins Reid, que também chama Daisy Jones and the Six, e é uma série da Amazon Prime, que foi feita, enfim, uma como é que fala? Adaptação do livro. Então, você que leu o livro, chato pra caramba, a pessoa chata que não tem que ser tudo igual ao livro. Gente, não vai ser igual ao livro, tá? A série não é igual ao livro, só que é tão boa quanto o livro. Aquelas, né? Nem tenho propriedade pra falar porque eu não terminei de ler o livro. Eu ia perguntar se você tinha lido o livro. Mas eu não terminei. Mas assim, pra mim não é um problema quando uma obra faz uma adaptação com algumas coisas diferentes, sabe? Então, gente, a série é maravilhosa. Ela fala sobre uma banda de rock que começou ali com uns amigos, 5 ou 4 amigos, e depois entra a Daisy, que é simplesmente o sol da vida deles, a melhor cantora do mundo. Gente, é maravilhoso. E assim, o legal pra vocês saberem, porque vocês ficarem com vontade de assistir, é que os atores aprenderam a tocar instrumentos musicais e a cantar para fazer os papéis na série. E além disso, eles vão fazer turnê de verdade. Não sei. Não RBD. Juro, vi lá, acredito não ser uma fake news, tá, gente? Se for fake news, depois me corrijam. Mas assim, vi que essa turnê vai acontecer, porque os atores, e enfim, a série fez sucesso a ponto de ter turnê pra acontecer. E as músicas são simplesmente maravilhosas. No livro, no fim do livro, já tem todas as letras de todas as músicas. E a adaptação isso pra música real ficou maravilhosa. Tem no Spotify. Joga lá, Daisy Jones and the Six. Não sabia, não. E aí vocês têm lá todas as músicas que tocam na série. E as músicas são originais. Originais. Que bacana. A série é muito boa pra quem gosta. Sabe daquele filme Quase Famosos? Que é super legal, fala sobre o cotidiano dos artistas, né? E assim, claro, com muitos gatilhos, né? Tem bastante... Você já sabe que no mundo da música e do rock tem bastante drogas, álcool, esse tipo de coisa. Já dizia o Rogerinho do Engá, né? Ambiente de música, ambiente de Gosto. drama. Mas assim... A Poliana baixando a voz, tem droga. Como se não gostasse? Como se fosse algo assim, nossa, longe da minha realidade. Sabe? Se fazendo puritana aqui, ó. Mas enfim. Mas é isso, gente. A série é muito boa. É importante dizer que a Vanessa, ela tava chateada porque ela não tinha causado nenhuma polêmica, Sim. Então ela causou uma agora. Os temas foram muito isso. Mas é isso. Causei uma. É isso. Deixa eu falar pra vocês o nome do ator principal, que todo mundo conhece aí, vai amar, que é esse Sam Clifton. Todo mundo conhece. Eu não conheço. Ele é o que fez Como Era Antes de Você? Como Era Antes de Você, o cadeirante.
Nossa, Ele. sim, conheço. Mas ele não é, tipo assim, de vários papéis, né? Eu não lembro de outros sem ser Essas esse. comédias românticas, eu lembro de algumas assim, ele fez bastante. Ó, porque ele simplesmente acontece que é maravilhoso. Ah, E assim, ele é assim, gente, os olhares que eles trocam, claro, eu não vou dar muito spoiler, mas tem ali a relação da Daisy dele, que é assim, de vocês ficarem com o queixo caído. Ele é o porque Jones? Ele é o Billy. Como Ah, assim? mas Não, Daisy Daisy Jones é o nome dela. Ah, eu achei And the que era Six, que Daisy. são 6 pessoas. Aí vai explicar por quê, não tem 6 pessoas Eu na achava banda. que era Daisy e ele do Jones. Tipo aquela Bonnie e Clyde. Não, mas gente, é essa indicação na Amazon Porque Prime. sempre damos dicas maravilhosas. Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês, meus queridos amigos. As dicas de hoje, a gente junta nós três, mas basicamente são as dicas da Poliana. Que Não. Puta que pariu. Não, pô, não são fala isso. maravilhosas. É verdade. Tem um jeito que ela fala apaixonado, é diferente. A gente vai entendeu? fazer um episódio Dicas da Poli. Aí ela vai dar as dicas e a gente vai ficar assim. Exatamente. Você, ó, dicas da Não. Poli e depois um outro episódio, dica do restante. Sabe? A gente Não, sabe assim, Não, mas aí vai dar muito curto nossas dicas. assim, Não. ninguém vai botar muita Não, fé. aqui é um Porque, assim, complemento. é um desejo na Não, mas vocês voz. ficaram com vontade de ver? Claro! Nossa, gente, é Eu muito não Sua fiquei, voz chega não. ficou sexy. Mas você não quer discordar. Eu não Sua quero, voz chega ficou eu não assim, quero ó. discordar porque dizem as más línguas que eu discordo. Não, Van, obrigada. Pelo menos a Van Não, conseguiu ficou- convencer. Não, é não por causa de você, é por causa da capa da série. Ah, eu acho sério? meio. Blé, não me acho Eu tô meio. chocada porque me chamou tanta atenção a Não, capa. então, eu tenho uns preconceitos às vezes. Eu também não, tenho. É culpa minha, não é culpa. Eu já deixo- Tipo, às vezes eu olho assim, aí eu falo. Aí eu vejo todo mundo falando e eu falo, nossa, deve ser mó, tipo. Sabe aquela série que você falou hoje, daquele ator que foi acusado de agressão? Como é que é o nome dele? É Lovecraft? Lovecraft. Eu assisti ele é antiguinho, né? Já tem alguns anos, mas eu assisti ele há pouquíssimo tempo. E eu parei. É engraçado como a gente deixa. Não sei se todos, mas deixa de assistir por alguns detalhes, né? Ou uma capa, ou sei lá. Porque no começo, bem no comecinho, tinha aquela coisa meio fantasiosa, né? Vinha tipo um alienígena, eu acho, bem no comecinho, Eu uma não coisa assisti. de nave espacial, alguma coisa assim. Sim. E naquele momento eu falei, Já "Puxa gerou vida, preconceito." não é o tipo de filme que eu eu gosto. gosto, Mesmo sim. que eu tenha lido e sabia do que se tratava, e era um tema que eu gostava aqui, né? E depois eu parei pra assistir, porque eu queria assistir alguma coisa, eu falei, puta, eu vou dar uma chance pra esse negócio. Sabe? Porque eu tenho, igual eu falei, né? Eu tenho essa mania de querer retomar aquilo que eu deixei pra trás. Às E vezes eu ele dou tinha chance um pedaço, né? Que eu vi, puta, por que não continuar? E amei, eu simplesmente maratonei, entendeu? Então por isso que às vezes eu fico nessa de continuar algo que eu gosto ou não, porque às vezes a gente pode ser surpreendida, né? Interrompemos as dicas para um momento de fofura. Voltando. Não vai ser a Michelle agora que vai fazer umas perguntas. Quem fará sou eu. Me conta aqui, Alice, quais são as suas dicas? O que você gosta de assistir quando você tá na sua casa? Patrulha Canina, Ação, se eu não me engano. Patrulha Canina? Olha, ó, surpreende. É o seu filme preferido da Patrulha Canina? Mas esse é da Netflix, mas do... Como que se Da chama? Disney? Da Disney tem o Encanto e o Red Crescer uma Fera. Ah, eu adoro. Nossa, Red eu amo. É um dos Eu meus filmes também. preferidos. Eu nunca Gente, assisti. que filme. Onde que eu assisti? Eu assisti com você. Você dormiu na metade. Eu dormi na casa. Essas partes você não precisa contar. Mas depois eu te assisti inteiro. Assisti até o final. Lembra que ela ficou. Ela resolveu ficar, né? Com o poder de virar o urso vermelho? Ela quis ficar, eu achei o máximo. O Eu achei que ela spoiler não do ia final querer. do filme. Um spoilerzinho, coisa assim, ó, pequenininha. Não faz nem muita diferença. Mas é lindo. Né? É isso mesmo. Posso te falar uma coisa aqui? Tem uma pessoa nesse grupo que eu não vou dizer quem é, ela vai se entregar sozinha. Que ela não gosta de animação, não gosta de desenhos infantis. Ai, tá. Eu achei que era direto pra mim, mas não é. Não é bem assim. Algumas, tipo essa Red, eu amei. Maravilhosa, o Red é Nossa, sensacional. o Pinóquio Mas qual que agora. você falou que você não... Tinha um que você tinha falado. Qual que era? Não, tem vários que eu não suporto. Tipo, o meu. ela, só que eu te falei que ela ia, tá vendo? Eu sabia que ela ia se entregar. Ela mesma faz com que a gente, né? Zoe ela. Quer fazer uma pergunta pra ela?
Eu quero saber qual é a sua série preferida. Ai, eu até sei aqui. Lindinha. Wandinha? E qual é o seu personagem da Wandinha que você mais gosta? Enid. Ai, porque você gosta de uma coisa colorida, uma coisa meiga, arco-íris, unicórnio, é? Uma loba. Ela é loba? É? Quando você era pequenininha, você tinha um cabelinho bem curtinho. Não sei se você vai lembrar. Sim. Uma vez eu falei pra sua tia pra ela vestir você de Eleven no Halloween, mas ela não vestiu. Lembra? Minha mãe não deixou. Não deixou? Nossa, você tinha um cabelinho igual da Eleven. E aí você botava a caixinha de waffle assim, ó, embaixo do coisa e ia ficar igual. Você Mas sabe agora qual não é dá a Eleven? mais, que agora você já tá diferente. Você sabe que série que é da Eleven? É Stranger Things. Isso. Olha. Ah, O Stranger Things. Nossa, você faz aula de inglês? pronúncia maravilhosa. Ai, gente. E de espanhol. E de espanhol? Sério? Você vai ter que ser nossa tradutora quando a gente encontrar o Pedrito. Você sabia que ele também é? Ele fala inglês e espanhol. Flix. E aí, quando a gente for entrevistar o Pedrito, você vai ter que ir lá pra traduzir, porque a gente não sabe falar. Qual é o seu desenho favorito da Disney? De todos, assim, antigo, novo, da Disney. Encanto. Da menina do cabelo azul? Gente, Encanta da casa, que tem a casita aqui. Não falemos do Bruno. foi esse que eu odiei. Não falemos foi do esse. Bruno. Eu acho muito legal. Uma amiga minha, ela usa isso pra falar sobre que a gente não precisa ter uma... tipo, eu tava falando pra ela sobre profissão. Um dom. Ela falou assim que não, porque eu tava... Coisas da vida, né? Sim. Eu discutindo, desabafando com ela sobre trabalho, né? Sobre profissão. E de querer mudar, aquela coisa toda. E ela falou, você não precisa. O uso dela, ela usou, eu achei bem bacana. Né? Pegar esse gancho, né? Porque às vezes eu tenho essa coisa que às vezes... A Mirabel também. Exatamente, foi o que ela me disse. Ela falou, você não precisa ter um dom. E tá tudo bem. E aí eu acho que o filme mostra um pouco isso mesmo, né? Além de você não ter, tem toda a questão de, às vezes, quem você acha que é vilão não é, porque todo mundo é meio vilão, meio não, né? Exato. Aí Tem um lado... aí tem a questão do Bruno, que meio que todo mundo tinha preconceito, medo dele, mas na verdade ele não fazia mal pra ninguém, sabe? Tinha... Exatamente, tava lá vivendo a vida dele. Vivendo a vida dele doido, ele estuda na USP. Encanto. Eu seria o Bruno. Facilmente. Você é o Bruno? Que mais, Alice? O que você gosta de fazer, assim, quando você não tá fazendo nada? O que você gosta de fazer? Eu gosto de pegar farinha de trigo, óleo, água e fazer massinha. Nossa, gente, ela deu aqui uma receita. Ó a dica. Gente, do it Ó a yourself. dica. Exatamente. Dica de massinha. Exato, e coloca um corante da cor que você quer, né? E você pode fazer Só que eu verde, não vermelho. ponho, só que eu não gosto. Você coloca... Espera aí, pode vamos explicar como é que funciona. Você pega a farinha de trigo, aí você põe um pouquinho de óleo ou bastante? Eu ponho uma colher de sopa. Uma colher de sopa de óleo. Sim. E que? Água? Água, quanto de água? Elas pequenininhas de chá. Uma colherzinha bem pequenininha. Aí você mexe tudo? E aí ele vira uma massinha? Sim. Que legal, gente. Adorei essa dica. Achei o máximo, né? E pode colocar um corante se você tiver, né? Se você quiser também, porque a Alice não gosta, porque ela não é gosta. natural. Exatamente. Não, gostar eu gosto, é porque eu não tenho corante. Ah, você não tem. Eu tenho tinta aquarela, mas não pega. Outra coisa, falando aí Apavão. em aquarela, uma outra coisa que você sabe fazer muito bem. Pintar. Pintar, desenhar. Você gosta de pintar e desenhar. Você é artista, então, né? Vai Você ser não mais gosta de fazer dancinha no TikTok, essas coisas? Não. Você gosta de ir no Sesc também, com a sua tia? Gosta? Eu tenho atividade, ó. Que legal. Vai ser cisqueira, vai ser o quê? E eu fiquei sabendo, sua tia deu uma dica aqui uma vez, do Teatro da Anastácia. Você foi com ela assistir? Foi. E você gostou? Amei. Tinha um trem que cada hora ficava de uma posição. Demais. Pegava fogo. Que da hora, Era hein? muito legal. É, né? Você gosta Eu só de... fiquei com medo. Ficou com medo? Por causa do fogo. É bem perigoso mesmo, né? Parecia de verdade, né? E era fogo de mentira? Sim. Como que Graças a faz Deus.
Como que faz um fogo de mentira? É só a gente pôr na internet. É só a gente ver na internet como faz. Nossa, gente. Eu falei pra você que essa geração era Essa mais... geração é você sobre é isso. muito esperta, gente. Você gosta de ir pra escola, Alice? Amo. Fala a verdade. Verdade. Eu sempre pergunto pras crianças, sempre falam que gostam. Eu fico falando. Fala alguma coisa em espanhol pra gente? Qualquer coisa. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Uma outra coisa que eu pensei agora. Quando você crescer, você vai querer fazer tatuagem igual a sua tia? Não. Não, mas lógico que vai. A tia vai te levar, a tia vai ser a primeira a te levar. Você não precisa fazer Você exatamente. falou que a minha mãe deixa? Poxa, mas quando você estiver grande. Mas eu não quero. É isso, é sobre. A minha outra dica é de outra série da Amazon Prime Video que tá dando o que falar. Essa, ó, acredito, eu não vou comparar porque são dois mundos diferentes. Tem a ver com música também, mas são duas coisas diferentes. Essa que eu vou indicar agora chama Enxame. Swarm. Ah, essa é do Donald Glover. Isso. Eu tava querendo. Eu vi alguém falar e eu tava. Só que a pessoa não falou o streaming que tava. Eu fiquei pensando, não será que tá? Ah, beleza, eu vou assistir. Gente, na Amazon Prime é Lógico que assim. eu vou assistir os dois, né? Ela é uma série Cadelinha da Poli. que é toda baseada. Não, mas essa você tem que assistir. Na próxima eu virei com um colar. Você que tá só ouvindo, a gente tá fazendo um cachorrinho da Polly, cadelinha. Cadelinha da Poli. E da próxima vez eu vou vir com um colar escrito Poli, que eu sou dessa. Eu vou cobrar. Tá. Eu vou cobrar, porque a gente prometeu que ia ter Pedrito e teve. Aí a próxima eu vou ó. vir com um colarzinho. Essa série, Enxame, ela é toda baseada no fandom da Beyoncé. Olha eu aqui, que não gosto de Beyoncé, né? Indicando uma série aqui que é baseada no fandom da Queen Bee. Que, gente, essa série me fez até escutar o álbum Lemonade da Beyoncé. De tão obcecada que eu fiquei também, pela série. Porque assim... E o que dá vontade de assistir, eu já vou contar a sinopse, mas o que dá vontade de assistir é que ela é baseada em um acontecimento super polêmico de uma pessoa que era do fandom da Beyoncé, um acontecimento real, tá? Que envolve, só pra vocês saberem, a série é de terror e suspense, então tem muito sangue, tem muito gatilho, tem suicídio, enfim, tem todos esses temas polêmicos. E isso que acontece no primeiro episódio da série aconteceu realmente com uma pessoa do fandom da Beyoncé depois de escutar o álbum Lemonade. Juro pra vocês. Eu pesquisei tudo, enfim, essa internet rolou. Se você é fã de Beyoncé, com certeza sabe dessa história. Essa história rolou muito tempo na internet. Enfim, todos os outros episódios são 7 episódios só, de 30 a 34 minutos. E todos os outros episódios são baseados em algum acontecimento envolvendo pessoas que são fanáticas por alguém. Que engraçado, a gente falou sobre isso hoje, né? Sobre o fanatismo. A Van tinha comentado num outro episódio que quem é muito fã de uma pessoa tem um probleminha. Tem. Que assim, é uma coisa a gente ser fã. Todo mundo é fã de alguma coisa. Você é fã do Palmeiras, né? Torcedora, fanática, assim, né? Mas ser obcecado mesmo, né? Tipo... Eu tenho um probleminha assim. Quando eu gosto muito de uma coisa, eu sou um pouco obcecada. Eu fico. Junto, eu também. Mas geralmente não são pessoas. Por exemplo, sou fã, sei lá. Ted Lasso. Então, mas o Ted Lasso é tipo uma coisa, entendeu? Tipo uma série. Não é, vamos supor, sou fã do ator que faz o Ted Lasso. Sim. Então eu boto a mão no fogo pra tudo que ele faz. Entendeu? Eu sou fã da série. Assim como sou fã sei lá, do The Mandalorian, como sou fã de várias coisas. E aí eu fico obcecada. Tipo, outro dia eu tava pensando, eu não tenho um quadrinho do Ted Lasso pra botar no meu escritório. Eu quero coisas que representem, entendeu? Então eu faço tatuagem, eu compro... Você tem tudo do Star Wars aqui na sua casa. Não, caneca. Tudo não, mas assim... Eu ganho bastante coisa também, porque as pessoas sabem que eu gosto, elas me dão. Às vezes eu gostaria de ser um pouco assim, porque às vezes eu me sinto fora de um grupo. E às vezes é bom você ter. Não, você é do grupo da Ciranda. É que você não enxerga, mas você faz parte de um grupo. Não um grupo, tipo assim, de 5 pessoas que todas são iguais, não. Mas assim, é um estilo de pessoas
que são assim, entendeu? Entendi. É que você talvez não enxergue isso, mas é um grupo assim da ciranda, Tipo, a galera do a SESC, ciranda a galera... cultural, né? a galera de super humanas, é, entendeu? Super é. Eu também enxergo isso. Vai, continua. Enfim, só pra... Mas deixa eu só te perguntar uma coisa sobre a série. Claro. Ela é abertamente fala que ela é sobre a Beyoncé? Não, tá. Então tem todas as referências, porque, tipo, os fãs são chamados de enxame, que os fãs da Beyoncé são chamados de colmeia, alguma coisa assim, da Queen Bee, né, que é a Queen Abelha, e, tipo, tem todas essas referências que é nítido. Eu que não sou fã de Beyoncé, no primeiro episódio eu falei, Diego, eles estão falando da Beyoncé. Aí ele falou, porque é inspirado na... Aí depois eu fui pesquisar a história da série e tudo. Mas, gente, é assim, tudo diferente de tudo que você já viu. Então, talvez cause um estranhamento. Porque é muito diferente, assim, de tudo que você já viu. A história é sobre uma menina que é obcecada por uma cantora chamada Naja. E aí, ela é a maior estrela pop do mundo, tá? E ela vai... Tem um acontecimento no primeiro episódio, que eu não vou falar o que é, senão pode estragar. E depois disso, ela vai atrás dessa cantora na turnê que ela vai fazer nos Estados Unidos. E durante esses episódios da série, ela vai passando pela vida de alguns personagens e vão acontecendo as mortes. Que vai ter um porquê dela causar essas... Só uma coisa, já aconteceu essas mortes em algum momento na vida da Beyoncé, assim, de fãs, essas coisas? Ou é só pra contextualizar? Então... segundo as matérias que eu vi, essa primeira do primeiro episódio foi uma coisa real. Aí entendeu? depois ele... Eu vou falar porque é no primeiro episódio. Uma fã, depois de escutar o álbum Lemonade da Beyoncé e descobrir pelo álbum que o Jay-Z traía a Beyoncé, a fã foi e se suicidou. E tirou a própria vida. E aí, isso gerou um bafafá no Twitter. Nossa, porque... realmente ela fez isso, ela era tão obcecada e ela falou como ele pôde trair a mulher mais perfeita do mundo. Foi lá e se matou. Mano, como assim? Mas existe perfeito. Gente, que povo louco de pedra. Você vê essa série, você fala, você fala assim, você pensa, tem gente que é muito... Eu achava que eu era obcecada pela Taylor. Você não falou nem perto. Ai, gente, não. Assim, obcecada não, mas tipo... Eu tenho que respeitar, mas eu acho uma loucura essa questão desse fanatismo todo, sabe? Tipo, das pessoas, igual você estava falando, né? Que você se acha fã da Taylor, né? É que eu não sei dizer de quem de fato eu sou, se é a ponto de enlouquecer. Eu tava até brincando esses dias que eu tenho um grupo, um duo, que chama Voar, que eu gosto muito dele, o som e tal. Mas eu já fui em 3 shows. E depois eu fui em cada um individual. Então eu fui, sei lá, ao longo, não sei. Eu falei, não quero mais. Cansei. Sabe? Cansei. Deu uma cansada. Eu escuto ainda as músicas ali, se apaixonado por eles, gosta muito do som deles, sabe cantar a letra da música, sabe? Sim. Mas não sei se eu sou capaz de ver a mesma música. Eu tenho um amigo que ele é super fã, eu nunca tinha, assim, próximo, eu não conheço ninguém, da Ana Carolina. E ele foi capaz de ir no show dela, no Rio de Janeiro, sábado e domingo. Ai, não! Em um outro estado. Ah, não. Eu acho isso ridículo, desculpa. Não, assim... Gente, é o Rio de Janeiro, pô! Não é porque eu rio, é porque você ir no mesmo show 2 vezes. Não, isso eu te contar. Não, mas ele fala... Não. Nesse ano ele já foi, acho que no Sábado terceiro... e domingo. Esse ano, tá? A gente não tá falando ao longo da vida. Na vida dele, ele já foi inúmeros. Mas só esse ano, acho que ele foi 3 ou 4 shows dela, do mesmo show. O mesmo show. Desculpa. Gente, eu não acho isso ruim. Se Isso ele é bizarro. gosta, não é bizarro. Michele, você vai dispensar sua energia igual tem uma blogueira que eu Mas se sigo. ele tem a energia pra dispensar e o dinheiro, qual o problema, gente? eu O acho dinheiro bizarro, dele. velho. É a mesma Se for coisa que 3 você assistir shows- várias vezes o mesmo filme. Não é a mesma coisa. Não, isso Não, é... mas é diferente, porque assim, uma coisa é você, é aquele conforto, por exemplo, eu assisto o filme várias vezes, porque às vezes eu tenho aquela preguicinha de encontrar algo novo. É diferente de eu assistir aquele filme, porque eu preciso viver aquele filme, porque eu sei todas as falas dos cantores, quando foi lançado, o diretor, o que aconteceu. Não, no entanto que ela foi... ela esteve num show como plateia no Sesc agora há pouco,
E por acaso, ele não sabia, óbvio, que ele foi assistir. Eu nem lembro de quem que era o show. Eu acho que era de um enfim. E ela tava lá como plateia. E na hora que ele viu, ele falou, mano, Ana Carolina! Ele foi e pegou água pra ela, porque o Sesc agora você não compra água, né? Eles te dão um copinho e você pega no bebedor. E ela falou, você tô com sede. Ele falou, eu pego água pra você. Ele levou embora o copo. Não. Mas peraí. Não. Ele viu assim, Ana Carolina e foi lá trocar uma ideia? Foi, e ela começou a seguir ele. Ai, que tudo! Não, Gente! Não, isso é demais! Você, imagina. Uma situação hipotética. Você é fã do Pedro Pascal. Uma situação hipotética, tá? O Pedro Pascal tá num show, você fala, Pedro fala, Pedrito. estou com sede. Estou com sede, muito sede. Aí você fala, vou pegar água para você. Para matar sua sede, meu amor. Aí você pega a água pra ele e ele fica seu amigo e te segue no Instagram. Não. Ah, mas, gente... Eu levaria o copo também embora pra casa? gente, Levaria. Não, isso é bizarro pra mim. Levar pano de suor, copo. Acho que você vai fazer o que com copo, porra? Chorar. Gente, não precisa ir nem longe. Se o Scarpa me desse um copo, bebi que ele bebeu água, eu ia guardar. O Scarpa é um jogador que era do Palmeiras, foi embora. Eu pegava o copo dele e uma vez eu fui num show no Pacaembu e levei um pedaço da grama do Pacaembu. Ai, cala a boca. Não. Michele, e onde tá essa grama? Eu acho que depois de um tempo eu me desfiz dela no meio das faxinas. Mas eu falei, vou levar um pedacinho da grama do Pacaembu aqui, ó. Peguei. Primeiro que nem pode. Eu devia ter guardado, porque a grama do Pacaembu... Contra a lei, tá, gente? Hoje o Pacaembu não. Era do cantinho, porque quando você tem show, ele cobre a grama. Greenpeace. Não, gente, era só no cantinho. Gente, poxa, olha, super compreensível seu amigo fã da Ana Carolina. Ai, pelo amor de Deus. Se você é amigo da Vanessa, fã da Ana Carolina, está ouvindo o podcast, eu tô contigo. Eu não vou citar nomes, desculpa. porque eu não quero aqui vocês aí, Não, tipo, igual tudo aí bem. os fãs da Beyoncé, porque meus fãs, né? A Vanessa já falou que os fãs dela é mais good vibe, Não, né? pelo amor de Deus, gente, vocês só não tem que ter a Como que vai chamar a sua fanbase? Sei lá. Como que pode chamar Acho que a nossa, tipo, lá vem Cirandinhos. Mimirs. Não, cirandeirinhos. Mas tem os fãs do Lá Vem Mimimi, mas aí sempre vai ter o preferido deles dentro do podcast. Aquele que a gente Então se os preferidos identifica. da Vanessa, os fãs da Vanessa são os Vanessers. Vanessers. Amei. Os ciranders. Os Ciranders. Os góticos. Os Sagittarius. Não, a Folha é uma gótica que gosta de sol. Fiquei um pouco impressionada nessa hora. Eu acho que eu sou mais gótica que ela, hein? Bebo sangue no acha? cemitério. Viu? Você tem já uma energia? um humor gótico. Você tem já um... Nada, isso aqui quando tá lá no meio do Palmeiras. Quando ela tá lá no estádio, igual uma louca. Ah, não, isso daí não. Essa daí nem é a Michelle pra mim. É outra Nem Michelle. é um personagem Não. palmeirense. Ela Cara, ela cria incorpora. uma persona. Play. Não, até É o jeito dela. a unha do pé é verde, velho. Tudo é verde. Não, Vai as continuando três. verde. E quando são as três juntas lá, eu falo assim, eu não, esse trio eu não conheço. Conhece essas maloqueiras, Não conheço. né? A mãe da Fanatismo Vera. por futebol, Michelle, aqui temos palmeirense. Mas só pra terminar de falar sobre a série, é isso, gente. A série é muito boa. Chama Enxame. Eu vou assistir, essa eu vou assistir. Assim, se você tá preparado pra algo caótico e assim, desapega da realidade, porque é super surrealista. Ai, como ela matou e ninguém, a polícia... Não, mano, Matou. é isso, é pra você Quantos tá ali episódios viver- tem? 7 episódios, cada um tem 34. Ah, de boa. É muito curtinho. Poxa, já ganhou E é coração. muito boa a série, na minha opinião, tá? E o Donald Glover, ele Uma- atua também? Que eu saiba, não, ainda não vi. E uma coisa que eu adoro, gente, é essas... qualquer obra cinematográfica ou série feita por pessoas negras, e a maioria das pessoas que participam da série são negras, e o branco na série é chacota. Eu adoro isso. Eu sei que quem sou eu pra falar, mas eu acho assim, sou branca, né? Mas assim, eu acho isso, é tão gostoso de ver. Primeiro, que você já vê ali outro nível de coisas produzidas, igual as coisas produzidas pelo Jordan Peele. Pra mim, passa essa vibe, sabe? E aí você vê aquilo e tipo, você vê que as coisas são feitas de uma forma totalmente diferente e muito boa. E Claro que a gente é chacota. tá certo, de É vez em isso. quando é reparação histórica, não? É isso. Pode E falar isso. porque é engraçado demais a forma que é colocado e é muito boa. Tem uma coisa sarcástica ali também. Um humor. Legal, gostei. Obviamente eu ia gostar.
das suas dicas. Depois a gente tem o feedback. Essa você ficou com vontade de ver? Mas o quê? Ai, que bom, porque foi outra pessoa que indicou. Não fui eu, ela viu antes. Eu sei fazer coraçãozinho. Não, aí o Rodrigo, Vai, namorado da não Vanessa, para. nossa, Vanessa, você não sabe fazer. Ele morreu de rir. Ele me mandou um áudio chorando. Gente, quem toca Ele falou assim, como você não consegue fazer coisa? Eu falei, não sei, é uma dificuldade. Depois que eu fiz assim, eu falei, gente, é assim não? muito fácil. É assim, Sim, do outro lado. é. Então, eu fiz assim, gente, outra coisa, curiosidade, ó meu coração. Não é assim, né? É pra ser assim, né? Eu faço assim, ó. Eu sou toda torta no amor. Aqui, ó, pra você, amor. Ó, meu coração. Você vai saber Ai, que lindo, gente. Todo dia um romance. Toda Vocês vez uma podcast. declaração. Você tem mais alguma dica, Gato Céu? Não. Então, eu tenho dicas, obviamente, dos que envolvem o Sesc. Rolês, sempre rolês. Rolês. São duas peças, tá? Elas estão em cartaz até maio, até 6 de maio. Uma é Don Quixote, né? Que é baseado no livro, né? No romance. Então, não precisa dizer muito, mas eu achei bem bacana. Tá bem bonita, tem diversas datas e ele tá aberto ao público de todas as idades. Então, eu acho bem bacana ir assistir. Esse tá no Sesc Itaquera. Tem o valor? O valor, ele varia. O máximo, normalmente, das peças de teatro é R$40. Daí, quem tem a carteirinha paga 1/3 e quem é estudante paga meia, né? Então, é super baratinho. Baratinho. E tem uma outra dica que eu achei... eu tava conversando com uma amiga esses dias sobre... Ela quer viver muito. Por ela viveria até 100 anos, assim, tipo, com saúde, obviamente. Ela tem uma mãe super ativa, linda, 70 e poucos anos e colhe as coisas, né? Ela tem um jardim, a horta dela, sabe? A roça que ela faz as coisas, faz ginástica, faz musculação, faz pilates, super ativa. Então a gente brinca que realmente a gente gostaria de ser igual a Dona Luzia, ativa desse jeito. Só que a gente sabe, igual eu falo pra ela, só que a gente sabe que a realidade é diferente no sentido de, não é que a gente não quer, né? A questão de como o mundo enxerga isso, né? O mercado de trabalho, até mesmo a gente viu esses dias a mulher que foi hostilizada porque tem 44 anos, cara, como se fosse 44 anos fosse velha, Eu não sabe? vi isso, velho. Ela tava fazendo faculdade, uma cursão de ciências... Super triste. Ciências biológicas, eu esqueci o curso em si. E ela foi estilizada por meninas, sei lá, devia ter na faixa dos 20, porque elas tinham carinha bem de novinhas mesmo, então ela devia ter acabado de sair. Começando a faculdade. Exatamente, ela falou, poxa, essa mulher, ela faz várias perguntas, como se não tivesse o Google, sabe? Hostilizam mesmo ela, né? Parece que essas gravações, esses stories, era no TikTok. Não, naquele fechado lá do Instagram, dos melhores amigos, e acabou vazando, né? Mas de qualquer forma, que bom que vazou, elas acabaram saindo da escola, a mulher foi acolhida. Mas eu fico pensando, como 44 anos é considerada uma pessoa que é incapaz de aprender qualquer outra coisa, sabe? Ela até fizeram uma entrevista com ela, que ela chegou no momento de que o filho já tá criado, o marido também já pode dar um respaldo para ela, enquanto ela poder voltar aos estudos e consequentemente ao mercado de trabalho, porque ela vai se formar daqui a 4 anos, então ela vai estar com 50, como se ela fosse incapaz de exercer uma nova profissão, sabe? Então eu tava conversando com a minha amiga em relação a isso. E coincidentemente, eu sempre tô, de fato, eu sempre tô de olho em programações do Sesc, e eu vi uma peça de teatro que fala mais ou menos isso. Se chama Mãos Trêmulas. Uma que o título já é maravilhoso, a peça... Vou até ler aqui. Ela é uma costureira, né, que trabalhava com produções teatrais, e ele é um ajudante de cozinha. E os dois se encontram na vida após perderem seus trabalhos por ser considerados velhos. Aqui não diz a idade, mas na imagem são dois senhores, assim mesmo, com imagens, né, de mais idade mesmo. E eles se juntam, né, pra poder sobreviver, né, tipo assim, eles tentando ver como é que eles iam ganhar a vida, né, nessa questão financeira, porque eles estão num processo de despejo. Então eles se juntam, né, pra poder
ver como é que eles vão encarar a vida nessa questão do desemprego e tudo mais, e 2 idosos, né? Então eu achei bem interessante, calhou, na verdade, né? Eu achei interessante nesse sentido, obviamente que a peça deve ser incrível, mas calhou com essa coisa do etarismo, né? Essa questão do mercado de trabalho, de como são descartáveis e tal, eu acho que então vale muito a pena. E esse é bem pertinho aqui também, nessa questão de R$40, fica em Pinheiros, né? E são diversas datas. E agora, dia 13 de abril, vai iniciar, né? As vendas até dia 6 de maio, então tem um tempo legal. Tem um tempinho. Dá pra assistir bem, quem não consegue esse programa. Normalmente é sexta, sábado e domingo, né? Então eu acho que é bem bacana, né? Tem uma proposta bem legal aí pra... Bem legal. Pra Eu gente queria ver. ver. Eu com certeza estarei lá. Bem legal mesmo. Você isso aí. sempre muito culta. Muito, amei as dicas. Agora você tem que retribuir e fazer Nossa. e nos coisas que ela indica. Com certeza. Não, você essa eu tem fiquei que- com tem que muita ser- vontade. Tem algumas que eu ouço e falo, pô, isso eu não vou gostar, eu já sei. Sim. Mas, tipo, tem umas que eu fico com muita vontade. E colocar, assim, a coisa cultural na minha vida é uma meta que eu tenho há um tempo já, sabe, com o Diego. Que às vezes a gente conversa sobre não fazer muitas coisas culturais e o quanto a gente queria que fosse diferente. Porque quando a gente teve experiências no teatro, foram muito boas. E, tipo, por que a gente não vai mais? E por isso que eu exalto bastante o Sesc, assim. Claro que eu fui ver a última peça no Sesc, teatro mesmo, já fui em outros lugares, mas foi até com o Gregório, e uma peça bacana que tá em cartaz novamente, deixa eu até ver o nome aqui. E a gente sentiu falta de diversidades, assim, sabe? A gente vê que ainda, mesmo tendo acesso... Porque não é caro. Porque a gente vê, por exemplo, peças no Teatro Vivo, por exemplo, que chega a R$100, R$120. Tem uma peça com o Gianecchini, por exemplo, que tá R$120. E são 2 atos, são 2 dias diferentes. Tem a parte 1 e a parte 2. Então eu até achei, puxa, você tem que ir nos 2. Tem que pagar separado? Separados, entendeu? Que são dias diferentes, assim. Você assiste um, depois você vai assistir outro. Sabe? E então eu acho o Sesc, assim, de alguma forma ele te chama pra isso. Tem muita coisa que é pago, mas tem muita programação gratuita. Então, assim, eu falo que eu levo a palavra do Sesc pra todos os lugares, assim, porque tem sei lá, no janeiro, foi dia 25 de janeiro, foi feriado. Teve música, né, no Sesc Interlagos, de graça, né, um puta cantor maravilhoso, que é o Douglas Germano. Então, assim, eu acho que tem muita coisa. Infelizmente, a gente não pode ir em todos. Por exemplo, os musicais que a gente comentou com a Alice, é caro. Por mais que tenha uma parcela ali dentro que eles chamam de social, né, de ingresso social, mas ainda é caro. Porque, assim, tem a condução, a gente sabe que a maioria de quem não tem acesso tá, né, nos polos, nos extremos, né. Então, a gente sabe que é difícil. Até a chegada, né? Eu tava conversando com minha prima esses dias, a gente tava falando assim que, tipo, como muita coisa hoje é possível fazer. Eu falei assim, mas depende, não é pra todo mundo, mesmo sendo gratuito, sabe? Ainda tem essa questão da locomoção, de alimentação e tudo mais. Mas o Sesc, eu acho que é um lugar que é bom, inclusivo, assim, tem muita coisa que é paga, que não é um valor tão exorbitante como em outros lugares. E tem muita coisa, no carnaval, muita coisa de graça que você pode aproveitar, sabe? E eu acho que arte, mano, é um negócio que te dá... Inclusive, eu vou fazer um curso. Olha que loucura. O curso é maravilhoso. Como a cultura, ela conseguiu sobreviver dentro da ditadura, no período da ditadura. Num lugar, numa época que não se podia nada, como ela conseguiu se manter. No Sesc também, R$18, assim. Então, são 3, com um cara que escreveu um livro. Infelizmente, sou péssima para nome, mas ele é um professor da USP, de historiador. São 3 aulas. As 3 são 3 terças-feiras. E então é bem bacana. Então eu acho que vale a pena, tipo, a gente ficar de olho em algumas coisas gratuitas, porque eu acho que a gente, nesse mundo caótico, se a gente não tiver arte de alguma forma, e seja qual ela que for, cinema, shows, música, teatro, exposição. Tem muita exposição de graça. Muita exposição de graça, também. alguns dias são de graça, às vezes a gente consegue pegar umas promoções. Eu acho que é importante para manter a gente
Isso é uma coisa que eu sinto falta, que quando eu vou em alguma exposição eu penso, nossa, por que eu demorei tanto pra vir, pra voltar? Por que eu fiquei tanto tempo sem vir? Sim. Realmente. Tem vários. Vocês encontram ali o que te apetece, né? Acho que não é MIS, Instituto Moreira Salles. Eu nunca sei a Ali na sigla. Paulista, né? Ali na Paulista. Bem perto, bem na estação Consolação. E tem muitas exposições incríveis. Ali, às vezes, muitas, de graça. naquele prédio da Fiesp também tem umas exposições de graça. Sim. No Itaú Cultural, às vezes, Sim. tem. Tá uma exposição maravilhosa lá no Itaú Cultural agora também, de uma cantora que eu gosto, que ela do Coco, sabe? Tipo, eu acho que vale a pena a gente ficar atenta a essas coisas assim, sabe? Muito legal. Igual eu tava falando, tem uma ocupação que eles chamam, que são algumas exposições, né? Mas é uma parte pequenininha, que se chama Ocupações, é da Dona Onete. Ela é lá do norte, canta umas músicas maravilhosas de coco, é bem gostoso. E é de graça. Lá no Itaú Cultural. No Itaú Cultural, ali também na Paulista. Então é quando? Fica dia de 15 de março até dia 18 de junho. Pô, é de graça. Tem um tempinho considerável aí pra dar uma passada lá e lá já teve, da Lia de Itamaracá, Paulo Freire, Sueli Carneiro, maravilhosa, Chiquinha Gonzaga, Lima Duarte, Alceu Valença, Eduardo Coutinho, Vladimir Herzog, né, ditadura, Dias Gomes, Tânia Carreiro. Então, assim, tudo de graça. E é bem gostoso. Tem vídeo, tem filmes, né, filmezinhos falando sobre eles. Muito legal. É bem bacana. Muito bacana. Bom, então eu vou dar 2 dicas. A primeira é um podcast, que é um podcast, assim, leve, divertido, engraçado, de fofoca, tá? Chama Me Conte Uma Fofoca. Ele sai toda segunda e toda sexta-feira. Sexta-feira ele sai em vídeo no Spotify. É com a Duda Delo Russo e o Thiago Teodoro. E eles falam sobre fofocas e assim. É muito legal, gente. E aí lá eu me atualizo das coisas. Não, e eu sou, por mais que eu fique conectada 24 horas, eu sou perdida, né? Na verdade é que eu não sei me organizar pra saber as fofocas. Gente, eu também não. Aí eu descobri, na verdade, quem me indicou esse podcast foi a Renata, minha irmã, que ela é apoiadora, inclusive, do podcast, que aí tem conteúdo só de apoiador. Porque fofoca, ele une as pessoas. Claro que a fofoca, naquela fofoquinha chuchuzinha. E eles conversam de um jeito que você fica com vontade de participar da conversa, Você faz um café. Eu já tô me imaginando ouvindo esse podcast, fazendo um cafezinho, fazendo um bolinho, como uma grande senhora que sou, e ouvindo as fofocas. Quando você ouvir, você me conta. Eu vou ouvir também. Pra dizer que eu só sigo as dicas da Poliana. Seguirei uma dica da nossa incrível Michelle. Eu também seguirei. Agora, vou dar uma outra dica, que é essa, gente. Assim, essa tomou meu coração, eu fiquei apaixonada, arrebatada. Se tornou uma das minhas séries preferidas depois de Ted Lasso, obviamente. O coração até tremeu, a mão tremendo. Gente. Algo melhor que Ted Lasso não é melhor que Ted Lasso. É segundo melhor depois tá de ali. Ted Lasso. Mas, porém, entretanto, todavia, ela tem 2 co-roteiristas de Ted Lasso que são roteiristas dessa série. Então eu descobri a fórmula da minha felicidade. Eu descobri! É uma nova fixação dela. Assim, como ser feliz? Eu já tenho essa fórmula. Chama Shrinking, que em português chama Falando a Real. Não gostei muito da tradução, por isso que eu queria falar o nome em inglês, mas eu não sei muito falar. Mas enfim, é uma série, infelizmente, da Apple TV, que eu sei que não é todo mundo que tem acesso, infelizmente é difícil de achar na pirataria e tal, mas é uma série maravilhosa que fala de terapeutas, psicólogos, tá? O protagonista é um psicólogo que tá passando por um luto, um problema particular na vida dele, e ele vai transformando a vida dele e a dos pacientes desse processo. E a clínica, o dono da clínica é ninguém mais, ninguém menos que o Harrison Ford. E o Harrison Ford tem Parkinson na série. Olha que máximo. Gente, e ele é um velho rabugento na série, assim, maravilhoso. E aí tem uma outra psicóloga que é super engraçada, nanana. E aí tem toda essa dinâmica de muito assim, nesse ponto é muito semelhante com o Ted Lasso, porque é tipo uma dramédia, sabe? Não é uma comédia rasgada,
tem aqueles dramas, assim, ele tem uma filha adolescente, e aí tá passando pelo luto, perdeu a mãe e tal, aí tem todo esse negócio de se reerguer, e aí são processos diferentes dele e da filha, enfim. E aí ele se mete demais na vida dos pacientes em alguns momentos, aí leva... É assim, quentinho no coração, tem só uma temporada por enquanto, mas já foi renovada pra segunda, porque assim, é sucesso total. E ela tem, acho que 10 episódios, se não me engano. Tava saindo... Muito comprido? Não, tipo 30 minutinhos cada episódio. E aí, tipo, o último episódio saiu dia 24 de março. Então tá relativamente recente. Acho que pouca gente ainda descobriu essa série. Mas se você colocar no Google série falando a real, aparece lá sobre ela. É uma série que tem bem o Harrison Ford na capa. E o outro ator que é o protagonista, que eu esqueci o nome dele. Mas assim, gente... Ela é muito boa. E ela é... Um dos roteiristas da série é o Roy Kent, do Ted Lasso. Que é, assim... Tudo pra mim. Bom, gente, então essa era a minha dica. Se você tiver oportunidade de assistir, eu sei que não é uma série muito fácil de encontrar. Mas eu acredito que conforme vá crescendo no boca a boca, vai sendo mais fácil de achar. E assim, vale super a pena, tá? É assim, o meu estilinho de série. Então, se você gostou de Ted Lasso, se você assistiu Ted Lasso, provavelmente você vai gostar dessa série também. Que é aquela série que tem uma comédia, mas também tem um draminha, tem um negocinho ali. Não é aquela comédia rasa. A vida não é só amor, né? Sim, mas é uma coisa mais fofa. Bom, acho que é isso, né, gente? De dicas? Temos por Ótimo, hoje? Perfeito. Não esquece de seguir a gente, comentar, compartilhar o vídeo, espalhar a palavra. Eu sou @MicheleEstevão. @Vanta_Melo. @Poliana.off. E não esquece também de seguir o @LavaMimimi. Ranquear a gente no Spotify, seguir no YouTube, no Instagram, enfim. Tudo. Segue nós pra gente ficar famosa e encontrar o Pedrito. Beijo. Tchau, gente! Tchau. Beijo.